Pessoal, aqui a gente tem uma reação, que é a reação que acontece quando a gente solta fogos de artifício. Então a gente tem um sal que misturado com o alumínio, ele gera uma reação que é uma reação de oxirredução, que gera a luminosidade que a gente vê quando tem a explosão. Então, para que ocorra uma reação de oxirredução, a gente tem que calcular todos os NOx dos elementos, tanto antes quanto depois. Se algum elemento mudou o número de NOx dele, houve uma reação de oxirredução. Então, por exemplo, antes o Cl ele tinha um NOx mais 7 e o alumínio 0. Depois o Cl ficou com o NOx menos 1 e o alumínio ficou com o NOx mais 3. Então, se o NOx aumenta, houve uma oxidação. Se o NOx diminui, houve uma redução. Então, houve uma oxidação do alumínio e uma redução do cloro. Então, se houve essa variação, houve uma reação de oxirredução. Então, quem faz reduzir é o agente redutor. Quem faz oxidar é o agente oxidante. Deu para entender? Então, ó, o alumínio ele faz o cloro reduzir, então ele é agente redutor. O cloro ele faz o alumínio oxidar, então ele é agente oxidante. Então, redução x oxidação. Quem ganha elétrons, no caso o cloro, o NOx diminui, então ele vira um agente oxidante. E quem perde elétrons, o NOx aumenta, ele sofre oxidação e vira o agente redutor. Então quem sofre oxidação é o agente redutor e quem sofre redução é o agente oxidante. Então, quando a gente fala de substâncias antioxidantes, são substâncias que a gente mistura na substância que a gente quer proteger, que ela é mais propensa a sofrer oxidação, geralmente por causa do oxigênio da atmosfera. Lembra que o oxigênio é um dos elementos mais eletronegativos que a gente tem. Então, quando ele entra em contato com a substância, ele tende a oxidar a substância. É o que acontece com o nosso corpo. A gente está constantemente o oxigênio entrando dentro do nosso corpo. Então ele vai oxidando o nosso corpo e a gente vai envelhecendo. Ele faz isso com os alimentos, com ferro, faz com todos os tipos de elementos químicos. Então, quando a gente coloca um agente oxidante, esse agente vai oxidar antes do que por exemplo, o ferro. Se a gente passa um oxidante em cima do ferro, esse agente vai oxidar antes do ferro. Então a gente acaba protegendo o ferro, acaba protegendo alimentos. Então a gente coloca um agente que é mais oxidante do que o agente que a gente quer proteger. Então ele impede com que o oxigênio entre em contato com, por exemplo, o alimento que a gente não quer que oxide. Então isso a gente chama de agente antioxidante. Pessoal, dá para entender?